Foi aprovado na última sexta-feira o relatório favorável ao prosseguimento do impeachment na Comissão Especial do Senado. Foram 15 votos a favor e 5 contra. O texto agora será submetido à votação no plenário, o que deve acontecer na quarta-feira. Caso seja também aprovado pela maioria simples dos senadores, a presidente Dilma Rousseff será afastada do cargo por até 180 dias. E assume o vice, Michel Temer. Mas o que isso muda para a política e economia aqui para nós, cidadãos comuns, hein? Essa é a nossa discussão aqui no estúdio. A partir de agora, eu converso com o advogado criminalista Rivelino Amaral e com o economista e presidente do Conselho Regional de Economia, Eduardo Araújo. Bom dia. Bom Tudo dia, bem com vocês? Tudo ótimo. Bom, vamos lá. Tudo tem indicado, né? O cenário tem sido favorável aí para o afastamento realmente da presidente a partir de quarta-feira. É isso mesmo? Exato. Na verdade, na quarta-feira, no Senado existem 3 passos e 3 momentos distintos. O recebimento dessa denúncia, o processar dessa denúncia, que chama-se instrução, e o julgamento. Então, na verdade, na quarta-feira não vai haver o afastamento definitivo da presidenta. Na verdade, na quarta-feira, eles vão admitir ou não admitir esse recebimento. O admitir desse recebimento implica no afastamento dela por até 180 dias. A partir desse recebimento, o Senado tem 180 dias para instruir o processo, quer dizer, para ouvir as testemunhas, as provas, enfim. E, finalmente, ao fim desses 180 dias, tem o julgamento definitivo, ou seja, se ela, de fato, vai ser retirada da presidência em definitivo e tornar-se inelegível por 8 anos ou não. Então, na quarta-feira, essa votação começa às 10 horas da manhã. Todos os senadores vão votar, na verdade eles vão ter um tempo de 15 minutos para se manifestarem, são 81 senadores, os 81 senadores terão 15 minutos para se manifestarem e posteriormente inicia-se a votação. A votação no Senado vai ser diferente da votação na Câmara. Na Câmara foi bem mais rápido, né? Especialmente segundos, por causa do número muito maior. Aham. E no Senado, na verdade, não vai ter aquela votação aberta que nós vimos na televisão no microfone. Eles vão votar eletronicamente, vão ser chamados nominalmente, ou seja, nós vamos saber quem está votando, sim ou não, ou se abstendo, mas eles não vão ao microfone. Vai ser votação através de um aparelho eletrônico e vai mostrar no placar. Então, e essa votação vem depois de que todos se pronunciem, por 15 minutos. Então, isso nos leva à conclusão de que essa decisão efetivamente vai ocorrer no início da manhã da quinta-feira. Então, a gente tem a possibilidade de termos a decisão do Senado no início da manhã da quinta-feira. Ou seja, vai o dia todo, a noite toda aí. A exemplo do que foi na Câmara, vai também. No Senado vai virar à noite fatalmente, não vai ter intervalo e a votação começa em seguida e a previsão é de que essa votação inicie-se no começo da manhã da quinta-feira. Na verdade, então, nós estamos na véspera de uma final da Copa do Mundo, que é um momento muito importante para o Brasil, que seria um jogo de Brasil e Argentina, né? Quer dizer, a gente vai ter uma decisão que vai implicar na vida dos brasileiros. De fato, o Brasil está parado e é o assunto mais importante do nosso país. Quer dizer, se porventura houver o afastamento, o vice-presidente Michel Temer vai ter 180 dias para mostrar resultado e efetivamente dar continuidade a esse processo. Na economia, o que se espera aí, de repente, desse afastamento? Já dá para ter uma ideia do cenário que vem pela frente? A maior parte da população, de uma maneira geral, seria bom se a gente pudesse começar até a semana falando que a mudança da presidência da República, uma eventual mudança da presidência da República, iria trazer uma alteração na economia no curto prazo. Mas acho que a população também já é madura o suficiente para compreender também que existe uma certa limitação entre a vontade política e, de fato, o que ocorre na economia. E o cenário que é mais esperado pela maioria dos analistas é que a gente tenha que conviver ainda por algum tempo com a crise. Ano passado nós fechamos com uma queda de 4% no PIB. Esse ano essa queda deve se repetir de 4%. Em 2017 a economia deve ficar no 0 a 0. Então a reação esperada ela deve ocorrer aí por volta de 2018, no início do primeiro semestre. Então é provável que até lá a população tenha que conviver com uma elevação da taxa de desemprego, né, infelizmente, e também uma perspectiva de uma queda de renda até lá, e também a própria aumento também do trabalho informal. Um estudo recente do FMI, por exemplo, apresentou, mesmo a gente tendo um crescimento de 2% a partir de 2019, é bem provável que a gente fique aí entre 2011 e 2021
a renda média da população lá em 2021 deve ser talvez a mesma que nós tivemos em 2011. Então é provável que nós tenhamos aí uma década perdida em função dessa combinação de crise fiscal, crise econômica e crise política que nós estamos passando, né? E do ponto de vista prático do que deve ocorrer na economia, existem 2 documentos que foram apresentados aí pela Fundação Ulisses Guimarães. Um deles, Uma Ponte para o Futuro, em 2015, conhecido também por alguns economistas como o Plano Temer. Ele traz algumas propostas mais do ponto de vista econômico. Existe um outro documento mais recente que saiu, que é a Travessia Social, que fala um pouco das mudanças na área social. Então, o documento da área econômica, aí existem questões aí difíceis que vão ser enfrentadas, inicialmente com relação à crise fiscal, né? Porque existe um diagnóstico hoje de que nós temos um problema de desequilíbrio nas contas públicas, tanto agora já recente, como também para o longo prazo. Então, o governo deve trazer algumas mudanças aí para poder alterar, por exemplo, a Previdência Social, que hoje acumula déficit de 120 bilhões aí quando a gente considera aqueles benefícios que são pagos para as pessoas da área rural, Sim. Os trabalhadores da área rural. Então deve haver uma elevação aí do tempo de contribuição, uma proposta, né? Isso talvez traga algum questionamento da população. Uma outra proposta que está prevista também é a própria desindexação dos salários, porque hoje o salário mínimo, por exemplo, ele é corrigido com uma regra de inflação, mais uma parte aí de correção do crescimento econômico, né? Um ganho real. E esse salário mínimo ele também serve de referência para pagar essa correção do salário mínimo, ela também serve de referência para alguns benefícios sociais, como o benefício de prestação continuada do idoso, enfim, são algumas mudanças que devem ocorrer na economia. Uhum. Bom, como o senhor começou a falar, né, ele vai ter 180 dias para mostrar serviço, né? Exato. E, de repente, o próprio Senado está esperando por isso para ver se realmente afasta ou não de vez a presidente Dilma? A gente pode dizer isso? E, na verdade, a própria população também está numa expectativa muito grande, né? Quer dizer, a expectativa de um resultado positivo. E uma pergunta também que as pessoas fazem muito o Michel Temer, de fato, assume a presidência? Sim, ele assume a presidência. Se ela for afastada, ele passa a ser presidente, podendo fazer as alterações dos ministérios, fazer as taxações, enfim, né? E ele já está se articulando e se preparando para isso. Então, na verdade, ele assume a presidência efetivamente. Isso também não quer dizer que ela deixa de ser presidente. Ela continua sendo presidente, inclusive continua recebendo, continua morando na casa, enfim, mas, na verdade, ele assume a presidência. As decisões ficam por conta dele. Por conta dele. Ele está o presidente em exercício, como se ela estivesse, por exemplo, de férias, viajando, enfim. Ele vai poder tomar todas as medidas que forem importantes. E, na verdade, a expectativa é essa, de que ele mostre resultado num prazo muito curto. Na verdade, essa decisão para o país é uma decisão ímpar, quer dizer, isso nunca aconteceu. Na época do ex-presidente Collor, ele renunciou, então isso é tudo muito novo para nós. E a presidente Dilma disse que já não vai renunciar. Ela Segundo já disse taxativamente que não vai renunciar e, na verdade, o caminho todo e a sinalização é toda de que esse processo vai ser, de fato, recebido na quarta-feira com o consequente afastamento dela. Então, na verdade, a gente está numa expectativa muito grande e, infelizmente, o país está parado, né? O brasileiro está aguardando essa decisão para efetivamente tomar o seu rumo. Rapidamente, para encerrar, que nosso tempo já estourou aqui, mas o assunto é importante. Essas medidas que o senhor citou aí, que o Michel Temer deve tomar, deve realmente dar um alívio para a economia, mesmo que a longo prazo? São medidas que deveriam ser enfrentadas por qualquer presidente. O problema da crise fiscal no país hoje é algo que não traz, vamos dizer assim, uma resposta, talvez no curto prazo, em relação à melhoria do investimento privado, que as pessoas passam a contar com um cenário melhor em relação ao futuro. Uma segurança maior. Né? Uma perspectiva de um equilíbrio, né, fiscal por longo prazo, isso é saudável, mas o resultado desse remédio, que vai ser um remédio também difícil, isso deve ocorrer com um prazo maior, né? Então tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Nós vamos voltar a falar sobre esse assunto durante a semana, com certeza. Aí. Obrigado. Muito obrigada e sejam sempre bem-vindos ao Fala Amanhã.